E o senhor também foi infeliz, Pedro, em usar Hebreus capítulo 1, versículo 9, para querer rebaixar Jesus, dizendo, né, que Jesus ele é menor que o Pai porque ele foi ungido pelo Pai. Está lá em Hebreus 1, versículo 9. Mas sobre Deus ele ter ungido a Jesus, isso é uma alusão ao Salmo 45. E os antigos reis e sacerdotes, eles foram consagrados ao ofício, né? Isso significa que eles foram separados para algum trabalho. Enquanto eles foram, tanto os reis como os sacerdotes foram consagrados ao seu ofício, foi derramado óleo sobre a cabeça deles. Tem várias referências bíblicas, eu não vou citar todas, ó, só algumas. Levítico 8, versículo 12, Números 3, versículo 3, Salmo 2, versículo 2. Então, se for aí, tem muitas referências bíblicas. Então, quando Jesus ele foi consagrado a Messias e como rei, ele foi uma alegria isso, foi um triunfo para Jesus. Por isso essa expressão, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então isso significa que Jesus ele está acima de tudo, ele foi exaltado, ele está acima de todos os reis e autoridades. É só ler Filipenses capítulo 2 a partir do versículo 6, que o nome de Jesus foi exaltado, então, sobre todos os nomes. E ali em Filipenses capítulo 2, versículo 6, fala que mesmo Jesus Cristo sendo na forma de Deus, ele se tornou na forma de servo. E no reino de Deus, as grandezas do seu reino não é quando alguém quer estar na condição de ser o maior, mas as grandezas do reino de Deus é quando alguém fica na condição de servo, né, e obediente. Vamos ler Mateus capítulo 20, versículo 26 e 28, diz assim, ó: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus se tornou na forma de servo e ele se tornou maior no reino de Deus, porque no reino de Deus, o maior é aquele que se faz na forma de servo, o menor é o maior no reino de Deus. E agora, como é que fica? Então, Jesus, ele esvaziando da glória dele, se tornando na forma de servo para poder se humanizar, ele se tornou na forma de servo e ele se tornou o maior no reino de Deus. E agora, como é que fica, Pedro? Como é que você explica isso aí? Jesus, ele é o maior no reino de Deus. Novamente, malabarismo e contorcionismo, Moisés. O Salmo 45 realmente se aplica a Salomão. Mas vocês, quando fazem a aplicação em Hebreus 1 aí, vocês aplicam a Jesus. Certo? Vocês aplicam o 8 a Jesus. Só que em seguida, né, o escritor de Hebreus fala, por isso Deus, o teu Deus te ungiu. Então, se Jesus foi ungido por Deus, e esse Deus é o Deus dele, o teu Deus. Moisés, não tem, rapaz, não tem o que você discutir. Não tem o que você discutir. A coisa é clara, Moisés. Nem sei porque você está perdendo tempo em querer defender uma coisa que você sabe. Você é inteligente, obviamente, é um rapaz que pesquisa. Você sabe que isso aí é infrutífero. É andar com a carroça vazia. Não tem. Você pega não é eu. Você pega qualquer testemunha de Jeová, faz você passar vergonha, filho. Não é que nós não é que nós façamos você passar vergonha. A sua religião faz você passar vergonha. A sua religião, que não dá subterfúgios ou atributos para que você possa defender isso que você está tentando defender. Entendeu, Moisés? Olha, Moisés, Filipenses capítulo 2 é de quebrar as pernas dos trinitários, né? Ali quando fala que ele tinha forma de Deus, não é que ele era Deus, não, viu? Forma de Deus porque ele era um ser espiritual. Como Deus também é espírito, como os anjos também são espíritos. E nota que Paulo está exortando os cristãos a serem humildes. A questão da humildade. Daí ele usa Jesus como principal exemplo. E ele não teve a usurpação, né? Usurpar você sabe, né? Que é roubar, tirar a força algo de alguém. Então ele não teve isso aí. Vocês tentam fazer ele ser Deus, mas ele nunca quis ser igual a Deus. Nunca. Por isso que no versículo 11, Paulo conclui, né? Tudo para a glória de Deus Pai. Tudo que Jesus fez foi para a glória de Deus Pai. Só o 11 mata tudo. Quem está sempre aí por cima, que é o cabeça, é Deus. Jesus sempre é o meio usado por Deus. Então Jesus fez tudo para a glória de Deus Pai. Tá aí, Moisés. Você lembrou de um texto aí, quando você falou que bom é Deus, né? Que Jesus, só que você ainda foi mais maleável dessa vez, que você falou que Jesus também ele é bom. Só que eu lembro de um debate que a gente teve
tempos atrás, e o senhor usou esse texto aí, que é Marcos 10, versículo 18, para falar que bom é só Deus, que Jesus não aceitou ser chamado de bom na Bíblia. E esse texto é o texto de Marcos capítulo 10, versículo 18, quando o jovem rico ele chamou Jesus de bom mestre. Aí Jesus respondeu para ele: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Então veja, note, amados ouvintes, que Jesus, ele disse nesse texto aqui que ninguém é bom senão um que é Deus. Então Jesus afirmou que bom é Deus, certo? Aí será que nesse texto aí Jesus ele não estava na forma de homem? Sim, Jesus ele estava na forma de servo. Então por isso que Jesus ele estava honrando o seu Pai. Mas isso aí não significa que Jesus ele não seja bom, porque lá em João capítulo 10, versículo 11, o próprio Jesus ele disse que ele é o bom pastor. Então, se for ver pela lógica, aqui em João 10, versículo 11, Jesus ele assume que ele é Deus, porque ele diz que ele é o bom pastor. E lá em Marcos 10, versículo 18, Jesus diz que ninguém é bom senão um que é Deus. E agora aqui ele dizendo que ele é o bom pastor, então Jesus ele é Deus. E agora, Pedro, como é que fica as coisas? Aí complica, né? Agora tem alguns textos do Antigo Testamento que o senhor disse aí que é usada a palavra prosquinel nesses textos do Antigo Testamento, aí eu vou usar a expressão que o senhor usa, aí é até risível, né, Pedro? Porque isso é risível. O senhor disse que Abraão, quando ele se curvou diante do filho de Et, isso aí foi prosquinel usado no Antigo Testamento. E o senhor disse também que para Daniel foi usado prosquinel e para Nabucodonosor. Aí eu pergunto para o senhor, de onde o senhor tirou isso? Será que o senhor esqueceu que prosquinel é uma palavra grega e o Antigo Testamento foi escrito em hebraico? Agora me responde isso, Pedro Calvache. Isso nossa, isso sim foi uma cambalhota, uma verdadeira cambalhota. Como que pode? Daniel, Nabucodonosor, Abraão, tudo no Antigo Testamento, hebraico. Aí o senhor quer dizer que foi usada a palavra prosquinel para eles no Antigo Testamento? Essa foi de cair o queixo mesmo. Essa fala do senhor foi de cair o queixo. E eu gostaria que o senhor explicasse isso. Como que pode ter sido usada a palavra prosquinel para eles, né, nesses textos, sendo que ela é hebraica? Explica para nós, como é que fica isso aí? O senhor não acha que ela é hebraico e a palavra prosquinel é grego? Então, infelizmente, eu tenho que insistir nisso. É demais. Será que você se esquece que a Septuaginta foi traduzida do hebraico para o grego? Será que você se esquece disso? Eu tenho aqui Septuaginta, no grego. Entendeu? Então a palavra prosquinel, ela tem várias conotações. Uma das últimas é adorar. Uma das últimas, acho que é a penúltima, se não me engano, é adorar. Mas as principais não são adorar. Entendeu? E detalhe, né? Você pega lá, acho que, se não me engano, Apocalipse 3:9, ali na sua tradução, manda adorar os membros da congregação de Filadélfia. Jesus falando, venham, prostrem a seus pés e adorem. Falando lá para os cristãos adorarem os membros da congregação de Filadélfia. Então, no chamado Velho Testamento, aparece a palavra prosquinel quando está na Septuaginta. Entendeu? Então, prosquinel só é usado como adoração mesmo para Deus, só para Deus, por isso que fala, né? Somente a Jeová teu Deus adorarás e somente a ele prestarás serviço sagrado, ou culto, latreia ou latreu. Não tem, viu, Moisés? Olha, é choro e ranger de dentes, filho. Você já está perdidinho mesmo, viu? Eu estou citando a Septuaginta. É só isso. Estou usando a Septuaginta. Vocês usam a Septuaginta quando interessa para vocês. É para citar texto do Velho Testamento, tentando, de forma mirabolante, aplicar Jesus. Vocês fazem isso direto. Estou citando aqui expressões gregas da Septuaginta, que está ali no Velho Testamento, quando foi traduzido para a Septuaginta. Só isso. Agora, daqui a pouco eu vou estar finalizando, passando a palavra para o senhor, mas eu gostaria de frisar mais uma vez sobre a pessoa do Espírito Santo, porque para o senhor desmontar a doutrina da Trindade, o senhor tem que provar que o Espírito Santo tem uma energia, né, que é só um poder, que ele não é uma pessoa, não tem os atributos pessoais. E depois também eu vou frisar mais um pouquinho sobre Jesus, porque o senhor tem que provar também que Jesus ele não pode ser adorado e que ele não é Deus Todo-Poderoso. Aí o senhor desmonta a doutrina da Trindade. Caso contrário, o senhor não vai conseguir desmontar, porque é bíblica. Então, o Espírito Santo, ele também, além de Jesus usar pronomes pessoais para o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo ele usou o pronome pessoal eu
para ele mesmo. E o pronome pessoal para o Espírito Santo no grego é ego. Então o Espírito Santo usou o pronome pessoal eu para ele mesmo. Está lá em Atos capítulo 10, versículo 19 e 20. O versículo 20, parte B, diz assim, ó: o Espírito Santo disse a Pedro: vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Então, nós vemos claramente aqui que o Espírito Santo ele conversou com Pedro. Olha só, se o Espírito Santo fosse uma energia, se o Espírito Santo ele fosse só um poder, como é que um poder, uma energia ia conversar com Pedro e ainda dar uma ordem para Pedro? E ainda usar o pronome pessoal eu para ele mesmo? Uma energia faz isso, Pedro? Responde para mim. Aí eu queria também que o senhor mostrasse um versículo na Bíblia, porque vocês falam que quando a gente mostra a pessoalidade do Espírito Santo, vocês mostram algo inanimado sendo personificado na Bíblia. Então eu gostaria que o senhor mostrasse um versículo na Bíblia de algo inanimado usando o pronome pessoal eu para ele mesmo. Outra coisa sobre o Espírito Santo é que o Espírito Santo ele separa obreiros, ele escolhe pessoas, ele usa pronome pessoal me para ele mesmo. Também nesse texto aqui, está lá em Atos capítulo 3, versículo 2, lá disse assim, ó: e disse o Espírito Santo, né? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então nós vimos claramente o Espírito Santo ele dando uma ordem, né? Pedindo para separar, né? A Barnabé e a Saulo, separando obreiro, escolhendo obreiro, né? E ele usou ainda o pronome pessoal me para ele mesmo. Aí eu queria perguntar para o senhor, se o senhor consegue mostrar um versículo na Bíblia de algo inanimado escolhendo pessoas, né? De algo inanimado usando um pronome pessoal me para ele mesmo. Então fica aguardando essa resposta aí também, que o senhor não respondeu sobre o Espírito Santo até agora, né? Tá, agora você está querendo partir para o Espírito Santo, né? E citou aqui um texto, né? Atos, acho que 13, 2 a 4. Então vou citar um texto aqui de Lucas, capítulo 11, versículo 49. Versículo 49, diz assim, olha: é por isso que a sabedoria de Deus também disse, olha, a sabedoria disse: enviarei a eles profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles. Então tá aqui, olha, a sabedoria de Deus diz que ia enviar profetas e apóstolos. E agora? Sabedoria também é pessoa? Porque aqui é Jesus que está falando, viu? Jesus está falando que a sabedoria de Deus disse, citando algo além dele, a sabedoria de Deus. Certo? Então tá aí. Está aí. O senhor aí falou sobre a sabedoria, né? Para refutar o Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, o senhor usou sobre a sabedoria aí, a sabedoria personificada. Eu não lembro que texto que foi do Novo Testamento, que eu não anotei aqui, que o senhor usou. Aí o senhor personificou a sabedoria, né? Aí, peraí, o senhor caiu numa própria armadilha, o senhor preparou uma cilada, uma armadilha para o senhor mesmo. Por que que eu falo isso? Porque quando nós lemos lá em Provérbios capítulo de número 8, nós vamos ver lá que vocês defendem, no ponto de vista de vocês defendem que a sabedoria ali de Provérbios, capítulo de número 8, é Jesus. Aí ali já não é personificado, ali é o próprio Jesus. Você está entendendo? É 2 pesos e 2 medidas. Nesse texto que o senhor usou aí, a sabedoria é personificação. Aí chega lá no capítulo de número 8, aí Jesus não é personificação ali não é sabedoria personificada, ali é o próprio Jesus. É engraçado isso, né? Então nessa passagem aí nós vamos ver de Provérbios capítulo de número 8, sobre a sabedoria, que ela não é uma descrição de Jesus, mas é uma personificação da sabedoria pelo qual o Senhor criou o universo, pelo qual toda a palavra que Jesus ele disse, né? Lá em João 1, versículo 1, Jesus é o verbo ali, todas as coisas foram criadas através da palavra de Jesus. Se nós formos dizer que aqui Provérbios capítulo de número 8 é Jesus e não é uma personificação da sabedoria, nós vamos ver então que tem que falar aqui no capítulo de número 9, tanto a sabedoria ali, do versículo 1, e quanto a tolice do versículo de número 13 lá, né? Fala que a mulher louca ali, a tola, né? Ela é alvoroçada, então ali também terá que ser Jesus. Se a sabedoria do capítulo 8 é Jesus, então do capítulo 9 vai ter que ser Jesus, e no versículo 13 a loucura ali, a tolice, terá que ser Jesus. Aí complica, né? E o senhor sabe que Jesus não é, a gente não pode comparar Jesus com a tolice, né? Então, cai por terra mais uma vez. A gente vê que realmente o senhor mesmo confirmou aí que Provérbios 8, a sabedoria ali é uma personificação. Mesmo o senhor não está usando esse texto, o senhor está usando um texto do Novo Testamento, o senhor acabou caindo em contradição agora.
Eu sabia que você ia cair na armadilha. Olha só. Aí eu armei uma armadilha para você. Porque é Jesus que está falando. Que a sabedoria de Deus diz. Entendeu? Agora, quando fala de Provérbios 8:22, se me fala a memória, ali fala que Deus criou a sabedoria. Deus criou a sabedoria. Então não é a sabedoria inerente de Deus. Aí foi uma outra coisa. Aí foi um ser que Deus criou. Ele usou a sabedoria que ele tem, que Jeová é tudo sabe, óbvio, e usando dessa sabedoria inerente dele, ele criou um outro ser. Gerou um outro ser. Entendeu? Agora, se você quiser se apegar, que então é a sabedoria de Deus, no caso, personificado em Jesus, então você admite que Deus criou Jesus. Olha só a enrascada que você entrou. Aí você acaba de admitir, né? Como fala lá com algumas traduções Almeidas, né? Colocam no princípio Deus me criou, né? É isso? Então você admite que Jesus foi criado por Deus, se você quiser aplicar esse texto, no caso, a Jesus. Né? Porque Lucas 11:49 está falando da sabedoria de Deus inerente, aquela que Deus tem, que é própria dele. Como, né? Se você tem sua sabedoria também, óbvio, com essa sabedoria você cria também outras coisas. Né? Usa a sabedoria para criar, né? Inventar coisas assim por diante. Então você já pegou o ponto, né? Então é verdade que você cai na sua armadilha. Ou você aceita que a sabedoria ali é de Deus, que Deus personifica como dando ordens e assim por diante, ou se você quiser se agarrar que ali é Jesus, a sabedoria ali, então você está admitindo que Provérbios 8 ali, realmente, Jesus foi criado por Deus. Olha que enrascada, hein? E os apóstatas, e os críticos, e os zombadores, e os invejosos vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta.